São outros ares, outras cabeças. E o saber não fica concentrado em uma pessoa. No início, quando eles chegaram, deu medo. Foi muito rica a questão de trabalhar com diferentes pontos de vista. Então seria a formação do aluno não só fechado na universidade, mas que o aluno tem uma preparação maior para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Bom, acho que a gente fez uma aposta assim, que valeu a pena quando a gente resolveu participar do ProSaúde. Foi na primeira gestão da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde que teve início o ProSaúde, que é a universidade, por meio da fonoaudiologia, psicologia, e aí também com uma outra faculdade, a Faculdade de Ciências Sociais, com um serviço social, se juntaram para entrar nesse edital público, nessa política pública, na verdade nesse programa das CEGETs do Ministério da Saúde, que aproxima, né, as agências formadoras, as universidades, dos serviços de saúde, buscando construir aí uma maior sinergia entre formação e política pública de saúde e SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, todo mundo sabe, foi uma conquista que veio da reforma, chamada reforma, da luta da reforma sanitária no Brasil, e foi uma conquista na Constituição de 88, e está consignado constitucionalmente, né? E ele é um processo de construção de 30 anos, num país tão complexo, tão grande, tão desigual, né? Com tantas contradições, e uma das contradições é a distância, o isolamento entre universidade, formação de nível superior na área da saúde e serviço de saúde e Sistema Único de Saúde. E o que significa atuar na saúde pensada como um espaço, né, de garantia de direito à saúde, articulado com outros direitos sociais. Juntando com a fala de aluno, né, da PUC, dizendo que eu só ouvia falar muito mal do SUS. E que alegria poder olhar e vivenciar um SUS que dá certo. Entrar em contato com uma coisa totalmente nova, assim, com uma clínica ampliada, com promoção e prevenção, e no sentido de cuidado em rede mesmo, assim, e não só o foco individual, mas também proporcionar uma rede de família, assim, de não só direcionar o indivíduo, mas dar um cuidado para tudo que tá em volta dele. Quando você fala de SUS, a gente pensa que é chegar, atendimento e pronto, mas tem toda uma construção por de trás disso, e o aluno participou junto com a gente desses processos. Eu acho que tudo isso ajuda o aluno também a ver como se funciona realmente de uma forma profissional, não somente que no atender, mas que antes do atender tem várias coisas antes disso, até chegar ao paciente. Uma maior interlocução entre cursos, faculdades da universidade com o território, né, de saúde gera pautas em comum, campos de debate e, portanto, campos de contribuição mútua. A universidade oferecendo a sua expertise no campo da pesquisa, do ensino e da extensão para o serviço, e o serviço oferecendo a sua expertise sobre como fazer, o que fazer, como refletir o Sistema Único de Saúde, sua construção e a realidade sanitária local, né, que a gente diz, no caso, Zona Norte da cidade de São Paulo. As unidades que foram foco, né, do ProSaúde, Silmaria, o Paulistano, o Ramos e o Galvão, trabalham na perspectiva da estratégia de saúde da família, que tem como foco, né, de trabalho o trabalho em saúde, considerando as necessidades de saúde dessa população e trabalha dentro de uma perspectiva de território. O nosso foco se expandiu das unidades para a rede de serviços, porque
era acompanhar, na verdade, o aluno acompanhar todo o processo de cuidado dentro de um território. E isso envolveu os centros de atenção psicossocial, infantil, adulto, álcool e drogas, os centros de convivência e cooperativas, que são os SECOS, e outros equipamentos e instituições do território, buscando trabalhar com os alunos a potência, né, desses equipamentos na produção da saúde. Os alunos que têm a experiência de participação no ProSaúde, eles trazem e contribuem para o debate com uma outra qualidade. Acho que tem uma troca interessante com o restante da classe, os alunos que não estão diretamente envolvidos aproveitam muito, né, porque escutam a experiência dos colegas, conhecem de perto, porque é um outro jeito de chegar para o aluno, né? O ProSaúde ele ampliou a visão do que é a saúde em si e do que é a saúde no Sistema Único de Saúde. Aquilo que a gente via em saúde pública, que era uma disciplina, os princípios do SUS, os princípios que norteavam o atendimento e a criação de rede, a gente vivenciava na prática, no posto de saúde, na equipe de saúde da família. A gente tinha os estágios desarticulados, mas não só desarticulados entre as áreas, entre a psico, o serviço social, entre a fono. Eles eram desarticulados regionalmente. Antes, eu tinha uma certa angústia dos profissionais, né, em lidar com saúde mental. Até a forma de lidar com saúde mental era outra, né? E aí a PUC vem ajudar a gente, né, nesse processo a compreender melhor isso. Muda completamente o jeitão, né, de fazer saúde mental na unidade. Um dispositivo valioso do ProSaúde foi o Comitê de Acompanhamento Local, composto por representantes de gestores, trabalhadores, usuários, estudantes e professores. Esse comitê atua sistematicamente para que todas as atividades de formação e educação permanente atendam de fato às necessidades dos serviços e da academia. O ProSaúde construiu estratégias de coletivização, de trabalho conjunto, de planejamento e avaliação permanente do que estava sendo feito e, portanto, a possibilidade de identificar questões e processos que precisavam ser modificados, tanto nos serviços quanto na universidade. Esta parceria PUC Serviço na FOBrasilândia, ela já está bem sedimentada e ela é responsável pela formação de muitos profissionais que hoje são trabalhadores na saúde ou em outros serviços públicos e são coordenadores também ou gestores de unidades básicas de saúde. O estagiário vem, né, eles são novos, eles estão com várias teorias, então eles fazem a gente repensar as nossas práticas, faz a gente também se reciclar e para eles é muito mais importante porque eles vão ter um conhecimento de um serviço do SUS que eles não têm tanto conhecimento. Quando a universidade veio, eu acho que só teve a mais a contribuir, porque é um olhar também de fora, que às vezes a gente dentro acaba tendo um olhar muito viciado pelos processos de trabalho e uma visão de fora ajuda a gente a perder um pouco esse vício e enxergar outras possibilidades. Tanto que a PUC começa a desenvolver ações dentro da própria universidade e ações no território, de acordo com a necessidade e a vivência que vai aparecendo. Eu acho que é muito interessante a gente também pensar que a gente está contribuindo para uma reformulação curricular, para uma reformulação da prática. Os profissionais que vieram para o NASF, né, assim, eles não vieram formados para estar no NASF, então a gente também vai fazendo essa formação no trabalho. O mais importante para a gente foi que eles não trouxeram nada pronto, mas em si foi um processo de construção. O estagiário traz grande contribuição para a gente, porque assim, ele está estudando e ele está no gás, né? Ele está com toda a técnica e nós estamos com a experiência. Então, quando isso vem para a gente, casa muito bem. Isso propicia ânimo para aqueles que já estão trabalhando, porque o trabalho forma o ser humano, e propicia também experiência àquele que está saindo da cadeira escolar. E uma coisa que eu achei bem legal que o ProSaúde foi o enriquecimento nas atividades
junto com a população. Vieram com propostas bem inovadoras, bem legais mesmo, e foi, além do grupo aqui dentro do posto, foi propostas que a gente conseguiu trabalhar também com os pacientes em casa, saíam do grupo e levavam para casa deles. Então eu acho que essa ampliação de saberes, essa ampliação de ideias e dessa aproximação foi uma contribuição muito rica. E aqui no território, na UBS, a gente trabalha numa equipe, então às vezes você tem 7, 8, 9 profissionais discutindo um caso. E esse caso não vai tratar só de uma pessoa, mas vai tratar de uma família e todo o contexto dela, seja o contexto social, o contexto econômico. Então, acho que se trata de uma atuação política também. Eu acho que eles contribuem muito. Eles vão, eles vestem a camisa, eles estão super inteirados, alguns são super empolgados, inclusive. É uma atuação territorial que permite que a gente trabalhe em rede. Eu acho que esse cuidado acaba sendo muito mais sustentável do que simplesmente você chegar e conversar com alguém e dar um remédio para ela. Eu acho que se trata de uma atuação muito maior, que promove mudanças muito maiores também, tanto para aquela pessoa, como para a família, como para o território. Eu acho que é uma atuação macro. A gente tem estágios que valorizam mais, talvez, uma clínica mais tradicional, da psicologia dentro do consultório e tal. E eu acho que aqui isso se amplia e a gente tem que ir para o território e trabalhar não só o individual, mas o contexto social, a família e o trabalho multidisciplinar. E esse estágio aqui, ele possibilita uma inserção que para uma pessoa recém-formada ela é muito difícil. Então, fico contente em saber que ainda na graduação eu consigo ter esse espaço e consigo de alguma maneira me aproximar desses dispositivos públicos e entender como é que é feito o trabalho. O discurso pelo ProSaúde da supervisão era que no quarto ano nós não éramos mais estudantes de fonoaudiologia, mas fonoaudiólogos em formação. Então, o aluno da graduação do curso de fonoaudiologia da PUC São Paulo, ele está trabalhando lá na unidade básica de saúde, por exemplo, nos programas da atenção básica, ele identifica um paciente lá e a DERDIC é referência para ele. Então, ele traz o seu paciente para cá para fazer os exames mais especializados, um diagnóstico diferencial, tanto na área da deficiência auditiva quanto da deficiência intelectual, e depois nós vamos fazer a contra-referência desse paciente voltar lá para o seu território, de onde ele reside, onde está todo o resto que ele precisa da sua atenção integral à sua saúde. A gente já tem disciplinas que agregam alunos de fono e físio na mesma sala, com o mesmo professor, trabalhando questões da área da saúde de modo integrado. Então, cada um com a sua especificidade, mas naquele momento eles estão construindo um saber que é de fato integrado, que vai para além das especificidades. O trabalho que a gente acredita, assim, que a gente discute no curso, é o quanto é importante chegar no trabalho transdisciplinar, né? O quanto é importante a gente não estar dividido em várias áreas e todas elas juntas, mas em todas elas atuando juntas por uma mesma causa. A gente já tem pesquisas de iniciação científica, trabalhos de extensão em que estudantes de fono, físio, serviço social, psicologia estão participando, construindo algo que é um saber mais coletivo em prol da saúde, né, do campo da saúde e voltado para a realidade brasileira. A fisioterapeuta contribui de uma forma, a terapeuta ocupacional contribui de outra, a psicologia contribui de outra, e a partir dessa construção de conversa, constrói uma riqueza de cuidado. Então, assim, a gente olha para o sujeito a partir de todos os cuidados, de todo o olhar do profissional. O ProSaúde propiciou que se rompesse a segmentação na qual a universidade apenas se ocupa da formação profissional e da pesquisa e os serviços se ocupam apenas da assistência. Nesse processo de integração, professores e estudantes discutem procedimentos e metodologias numa relação viva com o serviço. E as questões do cotidiano do serviço se tornam a matéria-prima das pesquisas. Por outro lado, profissionais do serviço sistematizam, escrevem sobre suas práticas, produzindo referências para as novas turmas.
Com esse tipo de pesquisa, onde a vivência do cotidiano é importante, nós nos aproximamos a um estilo de fazer pesquisa que a gente chama pesquisa-ação. Tá? Então, é uma pesquisa muito menos formalizada, muito mais voltada à negociação cotidiana, né, entre as necessidades de pesquisa e as necessidades dos serviços. Acaba sendo uma formação muito integrada e voltada para a realidade do SUS. Os estudantes precisam se formar para o SUS, pelo SUS e no próprio SUS. E isso vai ajudar a gente a reorientar também as atividades práticas de estágio, de uma forma que os estudantes e os profissionais e os docentes trabalhem no ombro a ombro, como a gente diz. Quando se trabalha em atenção básica, o foco são as necessidades de saúde da população. Isso não significa só o acesso aos serviços de saúde, significa olhar para os determinantes do processo saúde e doença, como educação, trabalho, proteção social, habitação, entre outros. As unidades onde trabalhamos estão em territórios de alta vulnerabilidade. Para uma formação mais consistente, é preciso ampliar o olhar do estudante para essas questões. Portanto, é uma formação que articula as dimensões técnica, ética e política. Eu, particularmente, acredito que as políticas públicas têm um potencial de transformação social muito grande. Então, eu acho que estar inserido, conhecer o funcionamento da política, saber como ela se dá, e aí, quando a gente estiver formado, poder atuar ali como psicólogo, de fato, é muito importante. E para além dos muros da universidade, sair um pouco da academia e conhecer a saúde pública, qual a atuação, o que é uma equipe multidisciplinar, o que é o Sistema Único de Saúde e de que forma a gente pode atuar nesse sistema. A pessoa sai com esse aprendizado de uma clínica ampliada e de um olhar além do meu especialismo. Tenho a impressão que se a pessoa não for mordida pelo bichinho da saúde pública, eu espero que esse olhar em rede que ela pôde aprender, que ela leve isso para a clínica particular dela. Porque ninguém chega formado para o SUS. As pessoas se formam numa perspectiva de uma saúde privada, normalmente. É esse o paradigma que se quer superar, né? O da saúde privada e individualizada para um paradigma de saúde pública numa dimensão ampla e coletiva. Foram realizados 24 eventos. Todos contribuíram de alguma forma para problematizar situações, aprimorar linhas de cuidado, refletir sobre as metodologias da clínica ampliada. As oficinas para os profissionais de saúde abordaram questões dos processos de trabalho e da atenção em saúde, junto às famílias, adolescentes, pessoas com deficiência ou em sofrimento psíquico. Também foram realizadas oficinas para a formação dos usuários nos conselhos gestores das unidades. As conquistas são inúmeras. Eu enumero principalmente a construção e a constituição das grupalidades que foram construídas lá, ou seja, espaços de roda de conversa e processamento de uma série de pontos críticos da rede de maneira coletiva, de maneira compartilhada. Foi muito importante essa aproximação com as práticas de saúde no território e mais ainda, não é? De estarmos dialogando com a representação da população em cada um dos territórios. Nos permitiu que os alunos tivessem uma vivência, né? Desenvolvessem atividade na área da atenção básica, que é fundamental, e particularmente na questão do controle social e participação. Essa discussão será ampliada e abraçada por todo o conjunto de professores, então isso é uma coisa que ainda temos que avançar mais. A mudança efetiva da grade curricular que permita dinâmicas de funcionamento do currículo mais integradas entre diferentes cursos. Hoje, por exemplo, a PUC tem um projeto que foi aprovado pelo PRONAS, um outro programa do governo federal, um projeto de pesquisa enorme para fazer uma cartografia da questão das pessoas com deficiência na zona norte inteira de São Paulo, junto com as unidades de saúde lá. Então vejam, isso é um fruto do ProSaúde. Então o ProSaúde ele possibilitou encarar a rede pela realidade da rede. Então, tinha a parte teórica que foi extremamente importante na formação, mas ir com essas concepções teóricas e as suas mudanças no território
mudou a formação. Hoje eu sou um militante da saúde pública, luto pela reforma psiquiátrica, pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos. A gente quer construir uma nova psicologia, uma psicologia que abarque a desigualdade social e que converse com todo mundo da sociedade. Posteriormente, com o desenvolvimento pós-saúde, nós passamos a ter também a apresentação de trabalhos realizados nas unidades, com os alunos e os profissionais e orientação dos professores. Então, eu diria assim, de certa maneira, se acaba tendo uma possibilidade de germinação mútua, né? O pessoal de serviço traz questões para nós, nós levamos questões para eles. A gente acredita que o SUS, ele não acontece por determinação. Ele acontece, como a Política Nacional de Humanização diz, acontece por contágio. Ouvi hoje uma aluna dizer que foi aprendendo um pouco da militância. Eu acho que é isso, a gente aprender a militar a favor do bem comum e não do bem do próprio umbigo. É isso. O desafio é transformar este projeto em uma prática de formação cotidiana na universidade.